a sequência após a pausa, Senna, a gente tava falando aqui, é muito complicada. A gente vai até trazer pra vocês, mas é uma sequência que, assim, derruba trabalho, né? Então o São Paulo tem que voltar muito ligado, Senna. Não, vai ser embaçado. Já volta da pausa pegando o Flamengo no Maracanã. Então vai ter uma sequência bem complicada ali. Agora, a Raí, hoje no Bom Dia, eu tava falando lá com o pessoal que entre algumas coisas erradas aí de lesões e tudo mais, que algumas coisas são imprevisíveis, mas outras são. E eu tava falando muito do Oscar. Sim. Que o Oscar já jogou... O São Paulo já jogou o mesmo número de partidas que a temporada da China inteira teve, né, nos últimos 2 anos. O Oscar fez 32 jogos numa temporada e 35 em outra. E nessa temporada chinesa, que é de um semestre aqui, ele ficou fora de 1/3 dos jogos. Não é culpa dele, mas o planejamento não tá andando bem. O São Paulo tá tendo que usar muito o Oscar, porque ele é diferenciado, e aí lesiona o cara. Aí você pega jogos como o do Náutico, que o campo pesado e tal, talvez não tivesse necessidade dele jogar 90 minutos, né? O que dá pra fazer nessa pausa pra tentar, digamos assim, que nem quando você tá jogando videogame lá e perde, aí você dá um reset lá, pro São Paulo fazer isso pra temporada, no que tá dando errado, porque é muita lesão. Eu acho que o caso específico do Oscar, Senna, tem a ver com uma fragilidade física que ele talvez tenha por esse baixo número de jogos, né, no período em que ele jogava na China. Eu me lembro que no jogo contra o jogo que o Maxi ficou no banco, qual que foi, Gabi? Vou dar a pergunta da coletiva? Foi o Mirassol, né? Foi o Mirassol. Que ele foi perguntado sobre a questão do Oscar, né? E aí, até a pergunta foi... por que então que o Oscar não ficou de fora, já que havia ali a possibilidade dele ter uma recaída, né, se machucar de novo. E aí a resposta foi que a necessidade fez o Oscar entrar em campo, né? Então o time precisa ganhar, tá numa situação difícil, né, de pontuação. E aí ele foi escalado por conta disso, né? E naquele jogo ele sai no intervalo, 0-0 no intervalo, ele sai, e aí depois tem a lesão aí constatada. Então assim... enquanto o time não conseguir juntar algumas vitórias e sair um pouco dessa situação incômoda, você vai continuar sempre jogando no limite, né? O próximo jogo sempre é muito decisivo. E aí, até em cima disso que o Gabi falou, quando você tem um campeonato, isso historicamente o campeonato de pontos corridos mostra, né? Quando você empata muito, uma vitória te empurra bastante pra cima, que foi o que aconteceu com o São Paulo. São Paulo tinha muitos empates. Aí ele ganha do Grêmio, ele ganha umas 6 ou 7 posições na tabela. Vai terminar na primeira página da tabela. E quando você perde um jogo nesse panorama de empatar muito, você desce demais, né? Porque você não tem muita margem de manobra para os outros que estão ali próximos. Então, enquanto essa situação não mudar, você vai conviver com isso sempre. E aí, acho que além dessa questão, é preciso ter um planejamento específico para este jogador. É a segunda lesão muscular que ele tem na temporada. Então, está claro que mesmo quando... futebol regressar depois dessa parada, ele não deve voltar, né, Gabi? Nesses próximos 2 jogos não deve jogar. Não. Então, quando o futebol retornar lá no meio de julho, né? E o São Paulo tivesse compromisso aí contra o Flamengo e depois Libertadores, Copa do Brasil, enfim, esses mata-matas que vão se acumular também, você precisa ter um planejamento. Ó, esse cara aqui eu não posso usar ele quarta e domingo, então eu vou escolher jogos. Você olha lá o planejamento, o calendário do mês. Pô, Flamengo, vou colocar. O jogo seguinte, eu não sei agora qual é, mas ele vai ficar fora. Aí mata-mata da Libertadores, ele joga, o da Copa do Brasil não. Vai ter que escolher jogos. Porque você escolhendo alguns jogos, né? Você vai conseguir ter ele saudável em algumas partidas que podem ser chave pra você na temporada. Agora, se quiser colocar ele pra jogar todos, vai acontecer de novo. Se você colocar ele contra o Flamengo, e aí o jogo seguinte, sei lá, contra o Fluminense, depois contra o Santos, depois contra o Atlético Mineiro, vai estourar. Ele vai estourar de novo. Então, assim, em relação ao Oscar especificamente, eu acho que é essa questão. É um planejamento para dosar a minutagem dele e que ele possa jogar partidas específicas. E aí até acho que, ainda em relação a esse assunto, com a ascensão dos garotos, que naturalmente vão oscilar, o Lucas Ferreira, por exemplo, está oscilando agora. Ele não tem feito boas partidas. Mas é natural do processo de um cara de 17 anos que sai da base e vai jogar no time principal. Com a ascensão dos garotos, você ganhou outras opções. Você tem jogadores ali que podem atuar pelos lados do campo, no sistema que o Zubeldia gosta de jogar, que você não necessariamente vai precisar sacrificar o Oscar ou o Lucas jogando por ali. Você tem o Luca, tem o Lucas Ferreira, tem o Ferreirinha que vai voltar mais adiante. Então você tem outras peças aí que você pode usar. Tem até o próprio William, o Henrique, perdão, que entrou muito bem no jogo do meio da semana, né? Agressivo ali, foi pra cima, tal, tentou uma jogada do outro. Então você pode dosar, cara, essa energia dos dois e usar
dificilmente os dois juntos, mas talvez um jogo, outro. Lucas e Oscar ali, como o 10, como o cara da criação, cada um em uma partida. É o ideal? Talvez não. Seria melhor ter os dois juntos? Claro que sim. Mas se você usar os dois juntos, eles vão se machucar. Então é melhor tê-los de forma dosada do que não tê-los em nenhum momento. E é bom o fato da base estar também ofertando opções, né, para a temporada. Porque a gente fala muito disso, mas parece que não param de vir nomes, né, durante o ano que podem ajudar o São Paulo. Então, a gente falava no começo do ano, né, que Lucas Ferreira, Rian Francisco e Alves já seriam opções bem viáveis e que já ter 3 opções de cara na temporada que vieram da Copinha já seria fantástico. A gente já projetava dessa forma. E aí o São Paulo ofertou o Luca depois no jogo contra o Libertad, que fez um gol e já ganhou espaço no time. Oferta o Henrique agora, que entrou contra o Tajeres. Oferta Negruti no banco de reservas. O Mike também, contrato renovado. Paulinho, que esteve no banco. Felisberto pode ter chance. Então, assim, várias opções. E, cara, em uma mesma temporada, incluem talvez o mesmo fator que seria a safra de Cotia muito bem trabalhada, né? E isso é um mérito dos profissionais de Cotia, por óbvio, tem o mérito do Zubeldia também em dar espaço para esses garotos, é que em vários casos o espaço ele é conquistado de forma natural, né? Então a forma que treinam, a forma que o São Paulo também precisa de peças, né? E vai usar a base, mas é muito curioso, né? Porque o ano que a gente tem um time com menos opções e mais lesões, ele, assim, coincide com o ano em que a base oferta muitas opções, né? E isso é algo muito positivo pro ano e, claro, pensando em longo prazo também.